Mas o assunto pra gente começar aqui é a vitória do Flamengo contra a LDU. A LDU que tá reclamando, tá? Com a arbitragem, porque teve aí um possível pênalti. A gente não teve nem replay do lance pra conseguir opinar aqui, pelo menos por enquanto, se foi ou não um pênalti. Mas por que tanta reclamação da LDU se o jogo tava 2-0? Acabou 2-0 pro Flamengo, não mudaria a vitória, né? A pontuação, mas poderia mudar o saldo. E neste grupo, especificamente, isso pode ser muito importante, porque a LDU e o Flamengo têm a mesma pontuação, o Central Córdoba tem os seus 11 pontos, o Mengo e a LDU têm 8, então quem sabe esse grupo pode ser decidido no final das contas no saldo de gols, por isso a reclamação dos jogadores da LDU. Vamos falar aqui sobre esse Flamengo que vence e que convence, Renato. Boa noite. Boa noite, Tainá, Maurinho. Boa noite. Que tá acompanhando a gente, daqui a pouco vai ter mais um integrante aqui. Convence. Não é a atuação daquela contra o Juventude, não é a do Corinthians, que foi 4-0, enfim. Mas foi um jogo extremamente controlado numa noite onde o Flamengo entrou pressionado, sim. Eu acho que o gol rápido muda muito o contexto do jogo. Eu acho que traz a torcida junto, faz com que o ambiente e o contexto jogue a favor. Porque a gente falava até, né, o gol não vai saindo, o tempo vai passando, o estádio vai ficando mais ansioso, o time tende a errar. Mas no fim das contas fez um jogo bem controlado. Ele deu, acho que no primeiro tempo teve uma saída ou outra ali um pouco em velocidade, chegou, mas o Flamengo jogou com um time bem pra frente hoje, né, com o De La Cruz sendo o primeiro volante, com o Gerson jogando ali de segundo do lado dele, fez um jogo bem controlado. E digo mais, se tivesse um acabamento das jogadas melhor, assim, o passe final, as decisões, a execução ali perto da área um pouco melhor, já teria virado o intervalo já numa situação bem mais tranquila. Acho que tirando isso, acho que é onde o Felipe Luiz pode pegar no jogo e falar, a gente precisa melhorar isso, porque em nível de intensidade hoje o time foi muito bem, acho que o time teve um momento que baixa um pouco. Natural. Mas no segundo tempo, quando caiu um pouco a intensidade, já com as trocas, o time já voltou a pressionar muito bem a bola. Muito agressivo, perde pressiona muito forte. O time no ataque marcando também. Somente no segundo tempo a LDU não conseguiu contra-atacar, não conseguiu chegar em velocidade. Jogo controlado, um jogo que o que se espera do Flamengo, né? Um jogo onde você exerce a sua superioridade, onde você não dá muita chance para o adversário e faz o que tinha que fazer. Entrou pressionado no jogo muito pelo fato de não vir fazendo uma grande Libertadores. Hoje o Flamengo entrou na Libertadores, dá para falar isso. Pode ser que esse seja um bom ponto. Quando o Renato estava falando aqui no momento final, né, no último passe ou no penúltimo passe, alguns erros, daqui a pouco a gente entra, porque eu imagino que o torcedor do Flamengo automaticamente pense no nome do Michael, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, Maurito, eu acho que o torcedor do Flamengo, ele queria respirar na Libertadores. E ele respira com possibilidades sem aparelhos. Muito ok, né, de se classificar para as oitavas de final. Boa noite, Boa Roberto. noite, Tainá. Boa noite, Renatão. Boa noite, EVSR, que nos junta aqui depois do Arquibancada. Foi uma ótima estreia do Flamengo na Libertadores. Mesmo, né? Assim, não vinha jogando o nível desse futebol. A gente não é cobrar excessivamente. Não, cobrar o que o Flamengo pode entregar. E não havia entregado, mesmo vencendo o Tátira. Certamente não entregou ao perder para o Central Córdoba no Maracanã. E nos outros jogos fora de casa, inclusive o LDU, que não é mau time, o Central Córdoba, que é melhor do que se imaginava, o Flamengo não fez lá grandes jogos. Hoje o gol realmente facilita. Aqueles treinadores que tentam dar o abafo em 10, 15, 20 minutos iniciais têm toda a razão, porque, como destacou o Renato, o gol do Léo Ortiz com 8, 9 minutos dá um outro astral que já estava muito legal. A torcida já estava meio que comprando a ideia do time, inclusive um time mais faceirinho, com De La Cruz e Gerson no meio, a Arrascaeta cada vez mais nessa fase goleadora próxima do ataque. Um Flamengo muito bom, melhor que a LDU, fez 1, fez 2, podia ter feito mais, podia também ter sofrido, mas de um modo geral, os momentos mais complicados, quando a LDU se soltava, o Flamengo sabia contragolpear. E o segundo gol, uma jogadaça do Alexandre, muito bonita para o segundo gol. Aquele jogo para ser, se não um marco, um jogo que é assim, gente, Flamengo, dá para você jogar essa bola, sabe? Então, dá para você sonhar, dá para você passar, e se o Flamengo sonha, o rubro-negro
também, claro, vai dormir feliz. Todos os demais adversários, seja no pote 1, seja no pote 2, o Flamengo vai acabar se classificando, sabem que vem treta pela frente. Esse Flamengo é o que a gente imaginava na Libertadores da América. É isso, o Vitor Sérgio estava na arquibancada, então a galera foi ouvindo, Vesse, mas a gente falou aqui, o Renato tocou, o Mauro agora tocou também nesse mesmo ponto, do quanto o gol cedo colabora muito, né? Porque acho que era um jogo que tinha torcedor do Flamengo que achava que ia, quem sabe, sofrer um pouco mais. Pelo contexto do que tinha apresentado até aqui na Libertadores, por sim ser um momento de um pouquinho mais de pressão e tal. E no fim, acho que nesse momento difícil e sim de pressão na Liberta, o Flamengo deu uma boa resposta, né? Boa noite. Boa noite a Tainá, todo mundo ligado aqui no nosso prorrogação. Por DNA, o time do Flamengo, eu tenho batido nessa tecla aí já desde o ano passado, quanto mais tempo o jogo fica 0-0, mais o jogo fica perigoso pro Flamengo. Sim. Porque é um time que tem muita posse de bola, é um time que não é tão bom assim correndo para trás, é um time que é muito intenso no perde e pressiona para recuperar a bola. Então, quanto mais tempo fica, parece até uma coisa assim, porra, mas isso é lógico, imbecil, quanto mais tempo. Mas nem sempre, às vezes tem times que ficam no 0-0 e tá exatamente do jeito que ele quer. Porque ele quer ali ir costurando o 0-0 para fazer um golzinho ali com 20 do segundo tempo. Então, o Flamengo é muito risco ficar no 0-0, porque ele tem volume, ele tem posse, ele tem proposta, e se ele não faz, ele começa a ter muitos problemas, porque o Flamengo, para se defender no que a gente chama nos times postados lá atrás, o Flamengo não é bom fazendo isso. E nem é porque hoje teve Gerson e De La Cruz, mais leve. O meio-campo ideal, se a gente botar Pulgar e De La Cruz, não é o meio-campo pegador. Não é o meio-campo. Você precisa se defender com a bola. Esse é o time do Flamengo. Então, acho que o gol cedo ajuda nisso, ajuda na sensação de um time que foi avassalador na primeira meia hora, depois deu uma administrada, a LDU praticamente não chegou no primeiro tempo, no segundo tempo já foi diferente. O Flamengo faz o 2-0 com 10 minutos e ali, acho que aí baixou demais o ritmo do jogo, né? As mudanças ali acabaram não surtindo efeito, porque o Flamengo como um todo caiu muito de produção. Mas no fim, uma boa vitória, especialmente pelo que fez no primeiro tempo, e ficando muito tranquilo para se classificar. Qualquer vitória sobre o Táchira, o Flamengo vai saldo 3, aí o 1 que tem gol 0 fica saldo pontos, 2. né, o Táchira? Qualquer vitória sobre o Táchira classifica o Flamengo por qualquer placar. E se a LDU ganhar do Central Córdoba, dependendo da vitória da LDU sobre o Central Córdoba, o Flamengo pode precisar de 2 ou 3 contra o Táchira para ser primeiro. Mas isso só vai saber de acordo com o desenrolar do jogo. Esse é o cenário. O Flamengo, qualquer vitória sobre o Táchira dá a classificação em segundo lugar, e uma vitória sobre o Táchira combinada com uma vitória da LDU sobre o Central Córdoba pode dar o Flamengo o primeiro lugar também. Muito porque bem. se a LDU nesse momento está com saldo 1. Se ela fizer 3-0 no Central Córdoba, ela vai para saldo 4. Se o Flamengo ganhar por 1-0, ele fica com saldo 3. Então pode ser que o Flamengo precise de gols, mas se o Flamengo disparar um 3-0, um 4-0 em cima do Táchira, ele fatalmente será primeiro se a LDU ganhar o jogo. É isso, o Flamengo tava numa rodada, né? Num jogo que ele podia ser eliminado. E passa a depender só de si e com a possibilidade, inclusive, aí não dependendo só de si, mas de conseguir classificar como primeiro do grupo. Olha que loucura. Na reta final do jogo, se o Flamengo fizesse mais 2 gols, ele ia se prejudicar na briga para ser primeiro. Por quê? Porque se ele fizesse mais 2 gols, a LDU precisaria ganhar do Córdoba de 3. Agora, a LDU, para se classificar, tem que ganhar do Córdoba de 2. Se ele fizesse mais 2 gols, a LDU precisaria ganhar do Córdoba de 3 gols de diferença. Talvez a LDU entrasse num jogo diferente. Pô, tá muito difícil. Então, assim, o 2-0 até nisso foi bom pro Flamengo, pensando, ele ultrapassou a LDU primeiro. Pensando em ser primeiro. Mas aí, pra ser primeiro, em Quito, acho que a LDU é favorita pra ganhar do Central Córdoba. Só que a LDU precisa ganhar do Central Córdoba por 2-0. Se a LDU ganhar por 1-0, ela tá fora. Pelo desempenho dos dois times, eu tendo a achar que a LDU até ganha o jogo, mas não vai ser uma mata, não. Vai ser duro. Cara, eu acompanho a LDU aí tem um tempinho, que vira e mexe aparece. Eu acho que esse é o pior time da LDU que eu vi. Dos últimos tempos, O time é muito fraco. E hoje não tinha muito fraco. Melhor, o Ramires. Não tinha o Ramires. Não tinha o Ramires, principal atacante. Hoje o Azul Garay, que é um bom jogador, praticamente não recebeu nenhuma bola. Então, assim, não sei se ele vai ter vida fácil contra o Central Córdoba lá em Quito, não.